Fala galera, beleza? Papo nada sério com vocês de novo, é isso aí. E hoje no vídeo da semana a gente volta com NTI no tempo do Império, trazendo um assunto que é muito comentado, até estudado, né, nas redes secundárias de escola, mas que carece de uma certa visão acerca dessa questão. Estamos falando sobre o processo de industrialização no Brasil, que não ficou bem definido no final do século XIX, mas que trouxe de alguma forma um vislumbre daquilo que viria tardiamente para que o Brasil pudesse também ter o seu polo industrial. Beleza? Se interessou? Já já, no tempo do Império, vamos trazer um pouquinho figuras importantes desse período, como por exemplo o Barão de Mauá. Já já a gente volta com vocês. Mas antes de qualquer coisa, acessa aí, curte o nosso vídeo, beleza? Se inscreve, você que ainda não é inscrito, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com quem você quiser. E no final, não esqueça de deixar os seus comentários, são muito importantes pra gente, beleza? Se inscreveu? Apertou lá o sininho para destacar e receber as notificações? Beleza, agora só for assistir, curtir, compartilhar e no final também comentar. Vídeo do seu canal Papo Nada Sério volta dentro de alguns instantes. Falamos basicamente de 1850, ou a década de 1950, né? Uma década de fato que trouxe grandes transformações ao Brasil naquele momento. Já se tinha mais ou menos 9 anos desde que o segundo reinado havia começado, então nono ano aí de Dom Pedro II, e nesse momento, né, vários apetrechos, descobertas, invenções começam a se aproximar do Brasil. E é justamente nessa época que a figura de uma pessoa, Irineu Evangelista de Souza, futuro barão e visconde de Mauá, começa a despontar no cenário brasileiro, no cenário nacional, por algumas questões muito importantes. Tá? Irineu Evangelista de Souza nasceu no Rio Grande do Sul, em 1813, é isso aí. Aos 8 anos veio para o Rio de Janeiro, depois da morte do seu pai, trazido pelo seu tio, e começou a trabalhar numa pequena mercearia, né? Prestando alguns serviços importantes ali, trabalho duro. Começou a juntar um dinheirinho, mandar, né, ajudar a família, mas a sua grande ambição era de fato enricar, né, fazer fortuna, o que ele começou a fazer quando teve a oportunidade de comprar títulos do Tesouro Público oferecidos pelo então Banco do Brasil. E esses títulos, ao serem resgatados, rendeu a ele uma pequena fortuna que ele não pensou duas vezes, começou a investir em negócios, logicamente negócios promissores, que fez com que sua pequena fortuna fosse aumentando. Aí começou a trabalhar, tá, um cidadão inglês, né, que tinha uma empresa de importação e exportação aqui no Brasil, e ao prestar esse serviço começou a se observar que ele tinha um tino de empreendedorismo muito forte, e aí então se ofereceu a ele uma sociedade, uma parceria, o que ele aceitou de imediato. E ele conseguiu, inclusive, nesse período aí, negociar algumas dívidas, né, de credores desse seu patrão, dessa empresa como um todo, e o fez com que isso surpreendesse de fato, né, os sócios dessa empresa. E ele se tornou uma figura proeminente. O sócio majoritário se aposenta, volta para a Inglaterra e deixa a sua parte sob a responsabilidade do jovem Irineu Evangelista de Souza, que consegue então desatar os nós e aumentar ainda mais sua fortuna, e que ele vai então começar a trazer alguns benefícios importantes para o Brasil, principalmente no campo tecnológico, né, almejando trazer pequenos lampejos do que seria um processo de industrialização no Brasil, que não teve início de fato naquele período, de uma maneira que todos esperavam, uma vez que, como eu disse, lampejos, eles são de imediato, trazem alguma esperança, mas no final de tudo acaba indo tudo por água abaixo, por alguns processos importantes, né? Quando o Irineu Evangelista de Souza tinha, né, à frente do gabinete de ministros do Império pessoas proeminentes que também pertenciam à maçonaria, ao que ele também pertencia, e eram basicamente do Partido Liberal,
ele tinha esse apoio, tá, do governo para que os seus empreendimentos pudessem de alguma forma alavancar recursos para que ele pudesse trazer essas melhorias importantes. Quando não, ele acabava então sendo prejudicado, porque quando o chefe de gabinete, todo o ministério era formado por políticos do Partido Conservador, ele acaba então tendo prejudicado alguns empreendimentos. Mas dentro desse processo, vem de 1854, tá, a grande sacada, ou a primeira grande sacada de Irineu Evangelista de Souza, agora como sócio de uma empresa inglesa, né, a Highburn White, que é uma empresa que o ajuda, né, a construir a primeira estrada de ferro do Brasil. Essa estrada se estendia por mais de 9.000 quilômetros, tá? O tráfego no fim era da era imperial e mais 9.000 quilômetros que estavam em construção. Ele, depois disso aí, torna-se o Barão de Mauá, né, título dado ofertado por Dom Pedro II, e depois de outros empreendimentos importantes, como por exemplo uma indústria, tá, de algodão, de tecidos que ele tinha, uma enseada no Rio de Janeiro. Depois ele foi responsável pelos cabos de telégrafos que ligavam todo o Brasil internamente, tá? Processo de comunicação importante. Depois foi o primeiro a trazer ou fazer a ligação do telégrafo do Brasil para a Europa, além de dar ao Rio de Janeiro a sua primeira iluminação pública, as ruas do Rio de Janeiro, praças e ruas do Rio de Janeiro. E isso ajudou bastante nesse processo de se tornar depois um barão e um visconde, beleza? Só que quando chegou o momento dele de fato consolidar todo esse processo e o Brasil pudesse seguir esse caminho da industrialização, eis que um ministério formado por conservadores atravessa de forma definitiva do seu caminho, fazendo inclusive com que o imperador Dom Pedro II também corte os recursos e não mais permita a ele esse financiamento para que ele consiga então de fato trazer esses avanços importantes para o Brasil. Ele fale, porque não vai deixar de cumprir suas dívidas, cobre suas dívidas com o único vitém que tem, e depois de um tempo, retornando para o Rio Grande do Sul, onde ainda tinha terras, ele recomeça do zero, tá? Se torna-se um grande corretor e consegue recuperar sua fortuna. Veja como o cara realmente era empreendedor. Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. E antes que ele pudesse de fato abandonar de vez o seu negócio de empreendedorismo, ele dá um alerta numa sessão que ele tem, vamos dizer assim, numa audiência particular com o imperador. Ele dá um recado: Majestade, eu não sou contra o Brasil, nem contra os brasileiros, muito menos contra vós. Porém, a sua atitude ajudou a atrasar em pelo menos 100 anos o desenvolvimento industrial no Brasil. Infelizmente, ele tinha razão. Somente no século XX, ou basicamente quase na segunda metade dele, foi que Getúlio Vargas, conseguindo barganhar o auxílio do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conseguiu finalmente trazer, ou importar tecnologia americana para a construção dos primeiros polos industriais, as indústrias chamadas indústrias de base, como a Metalúrgica Nacional, tá? Depois com a Votorantim, aí veio o petróleo com a Petrobras e outros polos importantes que acabou então se desenvolvendo de uma maneira muito mais ampla, logicamente agora com o dinheiro da iniciativa privada, quando Juscelino Kubitschek, durante o seu mandato, a partir de 1955, começa então a trazer multinacionais, muitas delas inclusive montadoras de automóveis como Volkswagen, GM e Ford, para o Brasil. Aí foi quando o Brasil começou de fato a respirar, tá? Um processo industrial mais firme, mais forte, mas que demorou muito para pegar, e mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia envolvida, ele ainda está muito aquém dos países de primeiro mundo que tem uma tecnologia muito mais elevada, bem mais superior. Beleza? Mas tudo começou lá, no tempo do Império, com a figura central de Irineu Evangelista de Souza, ou o Barão de Mauá. Gostaram? Foi rapidinho, foi legal, mas lembrando que amanhã, no nosso
na nossa live da sexta-feira, a gente vai estar aprofundando um pouco mais esse assunto. Beleza, galera? Então, ó, valeu, obrigado pela atenção de vocês, um beijo, um abraço, até amanhã com a nossa live lá no Instagram e até a próxima semana, próxima quinta-feira, com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Fui, tchau! Ghetto Ace Production.